Hoje é dia 3, terça-feira, e esse é o nosso terceiro editorial do dia. Então, com tanta coincidência, vamos tomar um chá da tarde juntos e vamos falar um pouquinho sobre o tiro no pé que o PT e a esquerda deu no caso Eduardo Bolsonaro. Não é novidade para ninguém que eles sempre tiveram de olho nos PIX que o Bolsonaro recebeu de 17 milhões de reais. E agora eles querem bloquear os bens do Bolsonaro. Mas parece que até uma ala do PT falou que isso não foi muito bem visto, não. E que esse negócio do Lindenberg Farias ficar aí tentando prender o Bolsonaro, tirar o Eduardo Bolsonaro, tirar patrimônio do Bolsonaro, foi um verdadeiro tiro no pé. Né? A ala do governo já disse que isso aí não vai pegar bem, não, porque todo mundo já está entendendo que o que eles querem mesmo é perseguir opositores. E aí, a internet não perdoa, vazou um vídeo do Lindenberg Farias, que é muito comprometedor, né? Falando que o STF é um belo de um golpista. Motivo pelo qual eles querem regulamentar as redes sociais. E aí um monte de prova está sendo espalhado pelo Partido Novo contra o Lula. E aí não para, né? Tem mais coisa. Os Estados Unidos, com o Homem Laranja, com Donald Trump, também só está esperando amanhã. Dia 4 de junho, amanhã, o Supremo Tribunal Federal vai julgar se censura as redes sociais ou não. E o Donald Trump falou, a gente quer pôr sanções mesmo, vamos esperar até amanhã. Amanhã, dependendo da situação, dependendo da decisão do STF, talvez a sanção venha nem só para o Alexandre de Moraes, vem para mais gente. Amanhã, eles colocarão a sua digital em quem quer calar a boca das Big Techs ou não. E o governo Donald Trump já está observando isso. Tanto é que já deu uma resposta sobre a fala de ontem do Lula. Pois é, lembra que o Lula, no comício lá do PSB, disse que Estados Unidos é mau, mata gente e que querem dar palpite aqui? Pois é, só parece que o governo Trump não gostou muito disso não. E a resposta chega, né? E aí também tem a questão do INSS. Parece que nem a Polícia Federal sabia de que tinha um monte de deputado e senador envolvido nessa parada toda. Meu amigo, isso aqui vai dar muito pano para manga, vai dar muita dor de cabeça para muita gente aí, né? E aí cada vez fica mais difícil desvincular o que está acontecendo, corrupção, da fama que o PT já tem. Bora falar sobre tudo isso aí? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, bora cumprir nossa meta, 3 milhões de seguidores. Eu sei que a gente consegue chegar lá. E vamos começar falando do Lindenberg Farias. Bora pra cima. Seguinte, segundo essa matéria do jornal Metrópolis, tá? O Metrópolis diz o seguinte: o Lindenberg Farias diz que pedirá o bloqueio dos bens do Jair Bolsonaro. Todo mundo de olho no Pix do Bolsonaro, né? O deputado federal Lindenberg Farias presta depoimento na tarde da segunda-feira à Polícia Federal em Brasília, em relação ao inquérito que apura o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Diz ele que o Eduardo Bolsonaro agiu lá nos Estados Unidos só para criticar e sancionar o ministro Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo Tribunal Federal. E que criticar ministros do STF é um atentado contra a democracia, viola a soberania do Brasil. E aí, por causa do que o Eduardo Bolsonaro fez, vamos ter que pegar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é quem está financiando o Eduardo Bolsonaro lá, mandando dinheiro para bancar o seu filho. Agora, para pensar comigo. Eu nunca vi isso na história do Brasil. O fato do Bolsonaro estar mandando dinheiro para ajudar o filho a se manter, o que nem precisava. Entre nós, gente, se o Eduardo Bolsonaro, com o papel que ele está fazendo, pedir ajuda via Pix, fácil, ele levanta aí 5 milhões de reais. 5 milhões de reais, se ele aplicar esse dinheiro aí, dá 50 mil por mês. Já vive bem lá nos Estados Unidos, ou não? Então, assim, não precisa. Não precisa. O cara é gigante, o Eduardo Bolsonaro, nas redes sociais. Fácil. Só com as redes sociais, o Eduardo Bolsonaro consegue aí uma renda de 200, 300 mil por mês. Fácil.
Agora, você precisa entender o seguinte, você precisa acompanhar essa história aqui. Os fundos que o Bolsonaro está utilizando para ajudar o Eduardo Bolsonaro são fundos ilícitos? É dinheiro ilícito? Bloquear o patrimônio do Bolsonaro chega a ser ridículo. É uma afronta a tudo que a gente aprendeu no direito. Mas vem cá, até a galera do PT ainda tem quem ali dentro, né, tem um pouquinho de noção da realidade. A ala do governo vê tiro no pé em ação do líder do PT contra o Eduardo Bolsonaro. A iniciativa do Lindenberg Farias, lá na Câmara, que ele é líder do PT, tá? De denunciar Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos contra o STF foi criticada nos bastidores por quem? Pelos próprios petistas e pela ala de defesa do próprio Lula, né? Sob reserva, e aí eles não podem contar, né? A democracia ali é pujante, né? Sob reserva, uma influente liderança governista, ouvida pela coluna, classificou a ação de Lindenberg como um tiro no pé. A avaliação é de que a iniciativa serviu apenas para dar palanque ao filho 03 do Bolsonaro. Verdade. Eu mesmo tinha minhas críticas ao Eduardo Bolsonaro. Com a perseguição do PT contra ele, com a atuação dele lá nos Estados Unidos, eu vou te falar que facilmente o cara vai ganhar muita gente. O cara tá virando um herói nacional. Na visão dessa ala do governo, a ação contra Eduardo Bolsonaro, partindo do PT, serviria apenas para polarizar ainda mais as decisões do STF, além de ajudar a classificar o deputado licenciado para uma disputa ao Palácio do Planalto em 2026. Amém! Tem alguém sensato que está observando a política. Realmente, depois da ação do STF, depois do Eduardo lá nos Estados Unidos, meu amigo, hoje eu aposto que é o nome mais forte para vencer qualquer candidato. Nem Tarcísio chega aos pés dele. Desde que foi aos Estados Unidos e passou a articular as sanções, especialmente contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, Eduardo é apontado como um sucessor do seu pai, caso Jair Bolsonaro permaneça inelegível. Realidade pura. Se tem uma coisa que o PT entregou de bandeja, de lambuja para o Eduardo Bolsonaro, foi a presidência da República. Continuem, gente. Vocês estão mostrando que vocês estão muito bem na estratégia de vocês. E aí, o principal é que o Eduardo Bolsonaro deve ser preso, o Bolsonaro deve perder os bens, porque critica o STF. E aí, né, como a internet é maravilhosa, o Bruno Zambelli publicou aqui esse vídeo. Escute, amei. Boa noite, pessoal. Na verdade, é um escândalo isso que aconteceu. Uma parte dos ministros do Supremo acovardados, de joelhos, com a pressão feita pela Rede Globo. Eu volto a dizer, usou até militares para chantagear o Supremo Tribunal Federal e a democracia brasileira. É um escândalo mesmo. Esse Supremo, na verdade, vamos falar a verdade, ele chancelou o golpe desde o começo. Se tem uma coisa que eu lamento é que muita gente nossa teve ilusão demais com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Eu fiz um discurso em São Paulo, foi até muito criticado, disse chega de ilusão com essas instituições. Quando houve Tá criticando as instituições, que coisa, hein? a condenação do Lula no TRF4, estava claro, o Supremo participou do golpe. Boa noite, pessoal. Mas o que mudou? O que mudou no discurso? Ah, já sei. Hoje o Supremo é aliado do governo Lula, né? Do Lula. Pois é. A internet não perdoa, meu filho. É brabo. Mas vamos lá. É por causa desse tipo de vídeo, é por causa desse tipo de comentário, que a internet hoje é uma ameaça gigantesca ao discurso da turma da Left People. Dá uma olhada, o Gilson Machado fez essa publicação aqui do Partido Novo, onde ele escreveu o seguinte: o governo Lula quer, abre aspas, regular as redes sociais para derrubar conteúdos sem ordem judicial. Querem censurar a direita para se manter no poder. Nenhuma novidade, né? A Carol Esponza fez essa publicação aqui e nós vamos ouvir o comentário dela, que assim,
Você vai me dizer se é sensato ou não. Eu, particularmente, gosto do Partido Novo. Quem é mais novo pode achar que o Lula só quer censurar as redes sociais porque se preocupa com fake news, mas isso não é verdade. Lula sempre foi amante da censura. Não acredita? Então vamos voltar ao passado. Que é pra gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Em 2004, o New York Times publicou uma matéria dizendo que Lula estava cometendo muitas gafes por beber demais. O jornalista americano Larry Hotter citou como exemplo a fala em que ele disse que a capital da Namíbia era tão limpa que não parecia fazer parte de um país africano. O que Lula fez? Cancelou o visto do jornalista para ele ser deportado do Brasil. Isso gerou forte reação negativa tanto aqui quanto lá fora e poucos dias depois o governo recuou e revogou o cancelamento. No mesmo ano, Lula também propôs a criação do Conselho Federal de Jornalismo para orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão, inclusive punir jornalistas. O filme se repetiu. O projeto foi muito criticado por associações de imprensa e no Congresso como tentativa de censura. Acabou sendo arquivado no mesmo ano. Mas ele nunca desistiu. Em 2009, Lula propôs a regulação social da mídia no terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, que previa acompanhamento editorial dos meios de comunicação. Isso mesmo. O governo passaria a monitorar o que os veículos dizem. O projeto incluía a criação de um marco legal sobre a radiodifusão, com a possibilidade de sanções, como multas e até cassação de concessões de redes de TV. Basicamente algo parecido com o que Hugo Chávez tinha feito na Venezuela alguns anos antes. Também retomava a ideia do Conselho Federal de Jornalismo, acrescido da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual, a ANCINAB. A ideia era a mesma: punir jornalistas e artistas que criticassem o governo. Novamente a sociedade reagiu e o governo abandonou a ideia. Não podemos esquecer também dos ataques à imprensa, chamada de partido de oposição, partido da imprensa golpista, das elites que não aceitam operarem no poder e das constantes agressões dos jornalistas por militantes petistas. Antes da Rede Globo se tornar uma assessoria especial do governo, o PT odiava tudo que o canal fazia. A Globo era chamada de rede esgoto pelos petistas na época. Como o jogo virou, não é mesmo? Nada do que está acontecendo agora é novidade. O que mudou foi que as redes sociais passaram a ter uma importância cada vez maior. Antes a oposição estava na imprensa, hoje no Twitter, Instagram e Facebook. Mas a resposta do Lula é a mesma de sempre. Se atrapalha o projeto de poder, precisa ser regulamentado, calado e censurado. Lula é um político autoritário, amante de ditaduras e ditadores. Quem é mais? Pois é. E aí? Deu para entender o porquê a gente das redes sociais incomoda tanto? Vem cá, eu sou independente. Se eu precisar criticar o Bolsonaro, eu vou criticar. Se eu precisar criticar o Lula, eu vou fazer com o maior prazer do mundo. Agora, qual jornal abriria as portas para mim? Jamais você me ouviria. Até porque eu não quero ser controlado por um redator de jornal que vai me amordaçar e dizer o que eu posso ou não falar. Então, é simples. Sem rede social, simplesmente, nunca mais você vai ver os meus vídeos. E nunca mais a formação da opinião passa a ser feita para aqueles que criticam ou não gostam do governo A ou do governo B. Durante o governo Bolsonaro, essa turma pode criticar muito. Chamou de genocida, jogou bola com a cabeça dele. Fizeram o que queriam. E podiam. Agora nós, quando criticamos, precisamos ser regulamentados. Mas vamos lá, pessoal. E o Donald Trump? Donald Trump deve estar muito feliz com as atuações do governo Lula aqui no Brasil, com certeza. A oposição está feliz com a atuação do governo Lula. Afinal, ninguém viu tanta gafe, tanta coisa errada como agora. Olha só, matéria do Meio Independente. O governo Trump aguarda a decisão do Supremo no dia 4. Amanhã eles vão dizer se o Sandro está violando ou não as diretrizes, do grande irmão. Essa é a verdade. Amanhã, se o Sandro falar besteira, o YouTube vai ter que me punir. E aí é preferencial para o YouTube me excluir. Afinal, eu vou correr o risco de ter um cara que pode falar aquilo que o governo não gosta. É assim que funciona a regra do jogo. A imposição de censura resultará em sanções contra membros da corte e suas famílias, no mais alto nível. E aí é a aplicação da lei Magnitsky.
A grande realidade é que o governo Lula ele tem o interesse em calar as redes sociais, porque ontem mesmo o senador Humberto Costa disse: é óbvio que as redes sociais moldarão a opinião do público em 2026 e que vão interferir no posicionamento do público. E a ideia é não deixar o Lula sair do poder. Nunca mais. Nunca mais mesmo. Mesmo que não seja pela base do voto. É óbvio. Agora, preste atenção. Uma coisa é certa. Que o Lula vai encontrar oposição, seja com rede social ou sem rede social, ele vai encontrar. O governo Trump ontem também já se manifestou sobre as falas inapropriadas, vamos dizer assim, do Lula. Mas uma coisa é certa, deixa o Lula falar. Eu nunca quis calar o Lula, pelo contrário. Queria que ele tivesse igual um show de Truman. Já pensou um Big Brother Lula? Né? Um Big Lula Brasil, onde tudo que ele fala, tudo que ele faz é filmado num pay-per-view. Imagina as reuniões que ele teve. Ele mesmo diz que se encontra com a CONTAG todo ano. Imagina ele lá se encontrando com a turma do INSS. Imagina ele se encontrando com a turma pra gente saber tudo que ele fala. Porque só com as informações que ele solta na mídia, na imprensa, falando besteira, de que Deus mandou seca pro Nordeste para ele virar presidente, só isso só dá um gostinho, né? Mas a gente queria ver ele falar o tempo todo, né? Mas olha só, aliados de Trump veem contradição de Lula em estratégia pelo Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que o Lula precisa salvar o Alexandre de Moraes. É o alicerce dele no poder. Integrantes do governo de Donald Trump veem um ato contraditório de Lula na estratégia que adotou em prol do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. A avaliação ocorre porque dias após Lula acionar o Itamaraty para tentar demover a Casa Branca de aplicar sanções a Moraes, o mandatário brasileiro fez críticas a Donald Trump em discurso no domingo. Fazem guerras e matam muitas pessoas ao redor do mundo. A avaliação de Washington é que é incoerente Lula pedir que subordinados dialoguem via diplomática e, ao mesmo tempo, em que dispara contra o Trump. As declarações de Lula, contudo, não chegaram a surpreender os Estados Unidos, uma vez que o mandatário brasileiro é visto como anti-Trump, né? Acho que é mais visto como um Biden mesmo. A grande questão aqui é que as falas do Lula, sem sombra de dúvida, soam muito mal, não só para o governo Donald Trump, mas para o mundo inteiro, né? Hoje o mundo já não dá atenção com poucas pessoas. É Maduro, é Cuba com Daniel Dias-Canel, é Macron ainda. Macron, né? Então, assim, hoje não tem mais espaço no mundo para gente como o Lula governar um país. E o mundo está mudando muito. E eu estou ansioso para ver qual vai ser o deslinde final dessa nossa novela preferida. Pois é, meu amigo, se tem um assunto que está dando pano para manga, e a gente pode citar aqui para vocês, é o tal do INSS, escândalo do INSS. Pois é. Olha, a cada dia que passa, um novo escândalo aparece. Exclusivo. Ministro da Previdência, o atual, não é nem o anterior, o Volney Queiroz, se reuniu com o careca do INSS logo no comecinho, bem no início do governo Lula. E aí agora é o cara que tá lá, né? O cara que tá lá tomando conta do ministério, né? Esses carecas estão dando problema pro Brasil, né? O atual ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, se reuniu com o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, dentro do ministério, no início do governo Lula, em janeiro de 2023. Gente, o primeiro mês do governo, o cara já estava lá. O encontro também contou com a participação de 3 ex-dirigentes do Instituto Nacional de Seguro Social, suspeito de terem recebido propina para favorecer entidades envolvidas nas fraudes dos descontos indevidos contra aposentados, reveladas pelo Metrópolis. À época, Volney era deputado federal e havia sido indicado para secretário executivo do Ministério, cargo que assumiria um mês depois. Na pasta, ele foi o número 2 de Carlos Lupe, até maio deste ano, quando o ex-ministro
pediu demissão, após a operação sem desconto deflagrada pela Polícia Federal. No final de abril, conta o esquema que faturou 6,3 bilhões desde 2019. Ou seja, o bicho vem pegando. O esquema foi apurado desde 2019, mas não começou em 2019. Tá? Não começou em 2019. E aí, gente, esse esquema já vem há muito tempo. Estourou durante a gestão Lula. Isso é fato, né? Bolsonaro até colocou alguns mecanismos de controle sobre esse caso aí, mas depois foi derrubado. E aí, o que é mais interessante? É o Congresso que articulou nesse sentido. Veja a matéria do Igor Gadelha aqui, do Metrópolis. A notícia sobre a investigação do INSS causou surpresa na Polícia Federal e no próprio governo. Olha que doideira, olha que loucura. Causaram surpresa entre os ministros do governo Lula e até a cúpula da Polícia Federal as notícias sobre uma suposta descoberta da participação de deputados federais e senadores no esquema de fraude do INSS. As notícias foram veiculadas nos últimos dias pelos jornalistas Lauro Jardim, em O Globo, e Júlia Dualin, no G1, e causaram espanto na PF em pastas como o Ministério da Previdência Social e da Advocacia Geral. Ou seja, assim como os escândalos do INSS só foram expostos, só começaram por causa de uma série de reportagens que já vem há muito tempo denunciando do Metrópolis, agora o envolvimento de parlamentares só foi exposto por causa de matérias de jornal. E aí, o que é o grande problema? Como é que esses jornalistas chegaram nessa informação bem antes da Polícia Federal? E segundo a matéria aqui, os policiais federais, quem é pago e é treinado para investigar, não conseguiu isso. Pois é, o que chama atenção nessa história aqui? Chama atenção o fato, de que agora o processo vai parar na mão do Supremo Tribunal Federal. E aí, provavelmente, algum sigilo, alguma coisa nesse sentido vai rolar. Pode ter certeza. Bora para o próximo bloco. Pessoal, vamos falar de economia um pouquinho, e vamos falar do Los Hermanos. Enquanto estava na gestão Bolsonaro, e lá na Argentina estava um left people tomando conta, nas palavras do Silas Malafaia, um esquerdopata, irmão! Enquanto tinha um esquerdista lá na Argentina, o brasileiro saía daqui para tirar onda lá na Argentina. Ah, mas o jogo virou. Agora, eles têm uma economia forte. E o Brasil é o trouxa da vez. Escuta esse trecho aqui da Revista Oeste, que você vai entender. Não é difícil de você entender economia, não. Observa. Só para a gente ter uma ideia, o turismo dos argentinos no Brasil, que era tinha quase desaparecido nos últimos anos, voltou. Porque os argentinos hoje estão tendo poder de compra para vir no Brasil e fazer turismo, coisa que os brasileiros não têm mais, como era no passado, para ir na Argentina. Então, os hermanos estão numa condição, estão melhorando em relação a gente, E vamos dar uma olhada para entender. Não é necessário, gente, não é necessário gasto público para crescer. Vamos ver esse gráfico lá da Argentina, do governo Milei, que com a motosserra começou a cortar gastos públicos, e no gráfico em cima, nesta curva lá em cima, temos o quê? Temos o PIB, o crescimento do PIB para 2025. A previsão é de 5%. Se o PIB em 2025, até outubro do ano passado, a previsão era de 2%, hoje a previsão é de 5%. Gente, se a Argentina crescer 5%... Só para vocês observarem esse gráfico, a parte de baixo são os gastos do governo Milei caindo. A parte de cima é a receita, é o poder de compra do argentino subindo. Esse ano vai crescer basicamente o dobro, até mais do que o dobro do Brasil. Então vão ser humilhados até no PIB. E olha, dá uma olhada agora na previsão do desemprego na Argentina, que é a curva de baixo. De novo, cortando o gasto público, desestatizando, vendendo empresa estatal, acabando com a mamata, acabando com o privilégio, etc. Temos um desemprego que vai de 8,6% para 7% e está em direção de queda. Ou seja, dá para se tornar um país rico, dá para se tornar um país moderno, um país eficiente, sem precisar de gasto público, sem precisar de tungar o cidadão para dar privilégio para o funcionalismo. Ou seja, dá para seguir o exemplo da Argentina e voltar a crescer como o Brasil já cresceu no passado.
Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas. E só pra gente ter uma ideia. Deixei até o final aqui, eu usei o crédito, então sigam o pessoal lá que vale a pena. É o seguinte, né? O que a gente precisa entender? Você que é brasileiro, assistiu isso aqui, eu sei que deu aquela dorzinha assim, ó, dorzinha de cotovelo, porque a esquerda voltou pro poder aqui no Brasil. Mas eu quero que você entenda o seguinte, não sinta inveja, não. Não. O sucesso dos nossos irmãos será o nosso sucesso no futuro, né? A gente não tá numa disputa. Então, pensa o seguinte, você já parou para pensar o quanto o apoio do Milei a um presidente de direita aqui no Brasil vai ser impactante pra gente? Já parou pra pensar nisso? Então, assim, calma. A gente vai voltar pro eixo, a gente vai voltar pro caminho. E se a gente colocar um cara bom no Brasil, se a gente escolher um cara bom, o jogo vai virar. O jogo vai virar. A gente tem riquezas estrondosas. O povo brasileiro é um povo bom demais, é um povo trabalhador demais. Só tem que largar de ser burro e parar de acreditar que a esquerda faz alguma coisa por alguém. Mais cedo ou mais tarde, a ficha vai cair e o brasileiro vai largar de ser peito de pombo. Vamos lá, pessoal. Bora continuar aqui. Ainda, né, sobre a Revista Oeste, tem um jornalista, né, que eu gosto mais, o Augusto. Dá uma olhada. O que ele falou aqui sobre, né, o que está acontecendo com o Brasil? Por que o Brasil está acordando? Para quem é o Lula? O Lula está conseguindo feitos extraordinários. Está conseguindo fazer com que prefeitos que precisam passar por uma marcha pedindo bênção para o governo Lula, para pedir dinheiro porque estão sendo humilhados, vaiem o cara. E o Bolsonaro participou do mesmo evento e foi aplaudido. Uma olhada no que Augusto Nunes falou aqui. O problema do PT é o seguinte, eles sabem que o Lula é impopular no momento, que está caindo a popularidade, eles continuam, vai cair ainda mais, e eles continuam estacionados aí nos tempos em que o Lula tinha 80% de aprovação ou mais que isso. Hoje eles não enxergam a impopularidade evidente, quem é vaiado por prefeitos que estão em Brasília para pedir dinheiro ao governo, esse conseguiu uma proeza que não é fácil. Não é fácil. Ele é vaiado em comícios organizados pelo PT. Ele já não tem a plateia domesticada, né, que ria da piada antes de chegar ao fim. Na metade da piada já começavam a rir. Ele virou uma figura patética, ele está cada vez mais Biden. Agora, é o que há no PT. É o que há. O PT, nós não registramos, eu acho que com a devida ênfase, se tornou, depois da eleição municipal de 2024, um partido nanico. Quem tem 4 prefeitos em São Paulo é nanico. Nenhum em Mato Grosso do Sul, nenhum em Mato Grosso. Em Goiás, coisa parecida, é uma coisa terrível. Sim. E também está perdendo apoio no Nordeste. Por que o Lula está tão impopular? Porque ficou claro que ele nunca teve um programa de governo que merecesse esse nome, que ele não pensa no Brasil e que não há sidônio no mundo que dê um jeito nisso. Eles começam a discutir o problema da comunicação, não é nada disso. É governo de 5ª categoria mesmo. O problema do PT... A grande realidade dos fatos é que a gente precisa entender que o governo Lula já morreu. Só esqueceu de cair. Em 2026, acontece o sepultamento. Esperamos muito, até de uma maneira bovina, podemos dizer, muito, que ele perca no primeiro turno. Essa é a verdade. Então, assim, já deu, né? Já deu para mostrar quem é o Lula, quem é a esquerda e quem é o PT. Se alguém ainda vota para escolher um prefeito do PT, entre nós, sua cidade merece o que tem. Essa é a realidade. Então, vamos focar muito, vamos aprender muito, e mesmo que eles nos calem, mesmo que as redes sociais não possam mais dizer o que pensa e alcançar milhares de pessoas, a gente alcançou só no mês passado 34 milhões de pessoas
né? Aqui no meu e seu canal, no nosso canal. Ou seja, mesmo que eu não consiga falar para 34 milhões de pessoas, você consegue falar para o seu vizinho, para o seu amigo, para todo mundo o que está acontecendo. Esse é o desespero da turma do PT e esse é o motivo pelo qual eles querem calar você. Bom, abraço pessoal, eu vejo vocês no próximo editorial.